Senhoras e senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, seguidores e seguidoras da Sociedade de Estudos Espírita de Icoaraci. Estamos iniciando mais uma palestra aqui na fanpage da Sociedade de Estudos Espíritas de Icoaraci, sob o tema Mediunidade com Jesus. Hoje, ainda de forma precária, ainda estamos em fase de experimentação e estamos sim afinando os nossos equipamentos para já a partir da próxima quinta-feira, uma vez que faremos as palestras aqui todas as quintas-feiras a partir de 19h30. Já a partir da próxima estaremos ao vivo, inclusive com os seguidores, telespectadores, podendo interagir em todas as redes da TV Tonhão, onde estaremos ao vivo para vocês, procurando sempre levar o melhor conhecimento da doutrina espírita para o Pará, para o Brasil e para o mundo. Então, vamos à nossa reflexão dessa noite, que é mediunidade com Jesus. Allan Kardec afirmou que a mediunidade é apenas uma aptidão para servir de instrumento, na verdade, mais ou menos dócil aos espíritos e à espiritualidade. É o meio de se comunicar o mundo carnal com o mundo invisível da maneira mais dócil possível, quando se trata de médiuns desenvolvidos, educados e que possuem a mediunidade de trabalho. Por essa razão, médium nenhum pode se vangloriar um instante de serem eleitos como missionários na nova era atuante, sem sucumbir à fascinação sutil ou extravagante. Temos visto, até nos noticiários de rádio e televisão, como no dia a dia da doutrina, médiuns que se deixam levar pelo orgulho exacerbado, pelo estrelismo, prejudicando com isso o seu dom e a sua missão, porque tudo que Deus dá, Deus também pode tirar. A atividade mediúnica é oportunidade de aperfeiçoamento intelecto-moral do indivíduo que se permitiu, em anteriores reencarnações, afinal, comprometer-se em lamentáveis situações espiritual. Ser médium não é absolutamente sinônimo de santidade. Muito pelo contrário. Deus nos cerca de todas as oportunidades possíveis para que possamos fazer o replantio, reparar os nossos erros. Enfim, a mediunidade é apenas mais uma dessas bênçãos, uma ferramenta que nos é dada por Deus para que possamos usá-la para sairmos do fundo do poço através da prática do bem e da caridade. A mediunidade é um ensejo especial para autorrecuperação de conflitos, utilizada de maneira dignificante, em cujo mistério de amor contrito, de caridade, onde o médium encontra segurança para o seu
reequilíbrio. Ao fazer bem a prática do seu dom, a ajudar o próximo com as suas faculdades, eles, antes de tudo, está ajudando a si mesmo, porque cada vez que se faz um bem, segundo o Evangelho, se cobre uma multidão de pecados. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai os que pereceram, expulsai os demônios e dai de graça o que de graça receberam. Esse versículo está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Foi essa a recomendação de Jesus, que Jesus a seus discípulos repassou, dizendo que a ninguém se faça pagar e nem se sacrificar por algo que você nada pagou, para um dom que foi lhe dado por Deus, para que você faça o bem, para que você pratique a caridade, para que você ame o próximo como você mesmo, e assim conseguir voltar a caminhar rumo à vida eterna que nos foi prometida por Jesus. Ora, o que eles haviam recebido gratuito era a faculdade de curar doentes, de expulsar demônios renitentes, ou seja, de afastar os maus espíritos. Esse dom Deus dá gratuitamente a quem de fato lhe aprouver, para alívio dos sofredores, de obsidiados e obsessores, e como meio de propagar a fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem na terrena lida um comércio da sua mediunidade, nem de especulação na verdade e muito menos um meio de vida. Estas orientações dadas por Jesus continuam até hoje e então, mais atuais do que nunca, porque a mediunidade com evangelização jamais poderá ser transformada em fonte de rendas ou profissão. Como uma luz que brilha na carne, mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador moral da criatura em seu terreno rito, enriquecendo todos os valores da virtude e inteligência, sempre que se encontre ligada a princípios cristãos em evidência, na trajetória pela face do mundo, atravessando eventuais resistências. Compreendendo que a mediunidade só existe por causa dos espíritos, os atributos medianímicos são como o aprendizado descrito na parábola dos talentos, no Evangelho de Jesus Cristo. Mediunidade é como um talento que Deus colocou em nossas mãos para que nós o multipliquemos, para que sejamos o sal da terra, para que façamos caridade, para que dermos exemplos, para que amemos o próximo como a nós mesmos. Agora, aquele que enterra para si o seu conhecimento,
sofrerá as consequências de lá, que lá na parábola dos talentos está descrito com aquele que enterrou as moedas que lhe foram dadas. Até o que ele tinha lhe foi tomado, porque ele desviou das finalidades e se tornou indigno da confiança do seu Senhor. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, seja lá por quem for, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da santa seara que nos é tão cara, da verdade e do amor. Multiplicados na prática do bem, os talentos mediúnicos se destinam a crescer para Jesus, ajudar a carregar a nossa cruz sob as bênçãos divinas. Todavia, se vitimado pelo menor egoísmo que for, do orgulho, da vaidade, do estrelismo diante da sua comunidade, ou da exploração de qualquer alma inferior, podem deixar o médium do invisível em desequilíbrio entre as sombras mais pesadas, do estacionamento incontido em dolorosas perspectivas de expiação por acréscimo de débitos irrefletidos. Esse médium, mais cedo ou mais tarde, entra em grave perturbação, dominado por espíritos obsessores que, aproveitando a brecha de sua fraqueza, passam a comandá-los então. A mediunidade não se basta por si só. É imprescindível saber de antemão o tipo de onda mental que assimilamos, reconhecer a qualidade que damos ao trabalho para ajuizar a nossa direção. Precisamos com que tipo de espíritos estamos nos comunicando? Que tipo de pensamentos estamos enviando para o éter e atraindo? Que tipo de espíritos para o nosso lado, para nos influir, para nos incentivar? A que tipo de ação? É preciso também reconhecer o que estamos fazendo com a nossa mediunidade. De que forma estamos contribuindo para o projeto do Cristo. De posse de toda essa reflexão, desse conhecimento, aí sim, podemos nos direcionar para cada vez servirmos melhor. Porque o Evangelho nos lembra: não acreditei em todos os espíritos. Vejai primeiro se eles vêm de Deus. O médium moralizado cumpre seu mandato mediúnico com amor. Encontra na vivência evangélica uma conduta de vida e é detentor de humildade, sinceridade, paciência, perseverança, é bondoso em consequência, é estudioso e trabalhador. O médium que quer crescer, ele vai ao estudo com a mesma disposição que ele vai para a sessão mediúnica. Ele não inventa historinhas, desculpas para se fazer ausente
de um compromisso que certamente ele assumiu ainda na outra vida. No exercício da mediunidade com Jesus, isso é, na perfeita aplicação na verdade, dos seus valores e benefícios em nome da caridade, é que se atinge a plenitude das funções dessa faculdade. E nosso maior exemplo até hoje foi o nosso companheiro, o médium, nosso contemporâneo, talvez o maior que conhecemos na nossa atualidade. Convertendo-se em celeiro de fé e de bênçãos na terrena esfera, semeador da saúde espiritual e da paz, nos diversas áreas que apraz a vida humana na terra. Aí está como a prática mediúnica exerce um papel fundamental no comportamento humano, reafirmando seus arcanos de renovação social. O espírito humano segue a sua marcha, lenta, mas continuamente, rumo à perfeição eterna, onde experimenta, certamente, de tudo que povoa o universo, visível e invisível, literalmente, para chegarmos a ser um espírito perfeito na vida eterna, temos, sim, que passar e ganhar experiência por todas as situações, para termos plenitude de vivência e conhecimento de tudo em cada ocasião. Todo o progresso vem na hora exata, na verdade, que a elevação moral soa de forma literal para cada individualidade. Quanto mais praticarmos o bem, quanto mais despertarmos nossas faculdades, quanto mais nos elevarmos moralmente, mais progresso obteremos para as novas reencarnações, se necessárias, ou para o nosso futuro trabalho no projeto divino. E o médium evangelizado, exercendo seu mandato com amor e espírito de serviço em benefício do próximo neste andor, contribui em grande escala para o seu próprio progresso interior. No serviço da mediunidade como traço de união entre o céu e a terra, o homem, sob a inspiração de Jesus, apresenta expressões fraternas na prática de amar o próximo como a si mesmo, aqui na terrena esfera. Em síntese, diz Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, que os principais objetivos do exercício mediúnico com Jesus, na verdade, tem para com os encarnados a seguinte realidade: cooperação com os encarnados e desencarnados em desenvolvimento, no serviço de reconforto,
como o Evangelho nos traz proposto de amor e de esclarecimento. Autoeducação pela renovação dos sentimentos de louvor, com aproveitamento de mensagens de espíritos de alta cotagem do mais elevado teor. Construções de afeições preciosas no plano espiritual, consolidando assim as bases da cooperação e da amizade de superiores astral. Essa, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, era a nossa reflexão para esta noite. Como dissemos no início, de forma ainda improvisada, mas estaremos trazendo já a partir da próxima palestra, que será todas as quintas-feiras, e serão feitas ao vivo, inclusive com os seguidoras e seguidores que têm reclamado, podendo interagir, não só na fanpage da Sociedade de Estudos Espíritas de Coraci, mas também em todas as páginas das redes sociais da TV Tonhão. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Boa noite.